Fala Dev, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para a nossa segunda parte, né? O nosso segundo vídeo na nossa playlist do app de delivery. Então não sai daí e roda a vinheta. Show de bola! Então estava um pouquinho ausente aqui do YouTube, do Instagram e tudo mais, por duas coisas muito importantes, né? A primeira era o meu filho que fez aniversário, então meus parabéns pro meu filho novamente, né? E também porque eu tava meio ruim, né? Ainda tô vendo que minha voz ainda não tá 100%, ainda tá meio esquisita, mas espero que não atrapalhe isso o vídeo. Importante é que a gente traga o conteúdo pra vocês, não é mesmo? Então vamos lá, galera. Então o primeiro passo agora, a gente vai dar o nosso segundo passo, na verdade. O primeiro passo a gente deu no outro vídeo, a gente fez toda aquela configuração, tanto de back-end, infraestrutura e algumas coisas que a gente já deixou pronto. E no vídeo de hoje agora a gente continua com a construção, vamos dizer assim, do nosso aplicativo, né? Nosso sistema na parte de back-end, ok? Então na aula de hoje a gente vai fazer toda a parte de configuração do nosso banco de dados e nós vamos fazer também toda a parte de criação do nosso login, já começar a fazer algumas coisinhas que são bastante bem importantes, né, para o nosso app. Beleza? Então, bora pro código. Beleza, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou deixar aqui no README do projeto, tá? Todo o script de criação do nosso banco de dados. Eu não vou criar esse banco de dados aqui com vocês e tudo mais, porque é um banco de dados teoricamente bem simples. Nós temos uma tabela de usuário, nós temos uma tabela de produto e nós temos uma tabela de pedido. Tá? Pedido e pedido item, né? Que são os itens que vão ser adicionados. Inclusive aqui já tem alguns scripts, tá? Então, um script de inserção da nossa base de dados já de alguns produtos que a gente vai fazer aqui, porque a gente não vai fazer um CRUD, nós vamos apenas buscar os dados. Ok? Agora a gente vai fazer essa criação. Aqui abre um banco, o seu MySQL Workbench ou o projeto, vamos dizer assim, o cliente do MySQL que você utilize dentro da sua máquina, tá bom? Então vou abrir aqui, deixa eu abrir pelo Finder, porque eu não sei o porquê meu Spotlight não funciona mais. Ok? MySQL Workbench. E eu não quero formatar o meu Mac, então vai ficar assim por um bom tempo. Deixa ele abrir aqui. Legal, abriu. Vou abrir aqui o meu usuário local, meu banco de dados local, ok? Eu não estou utilizando a Docker, porque eu já falei em alguns vídeos que a Docker consome muito da minha máquina e para gravação de tela, imagem e tudo mais acaba ficando um pouquinho ruim. Academia do Flutter. Então eu acabei usando a minha própria minha máquina instalada, tá bom? Legal, então aqui ó, você vai criar esse banco de dados, tá? Então aqui no script você vai copiar ele inteiro, esse desde o create até aqui embaixo, antes dessas 3 aspas, tá? Na linha 77, vai copiar ele e vai rodar esse script aqui, tá bom? Deixa eu criar uma nova... Isso aqui é de outro projeto que eu já estou fazendo aqui. Vamos criar uma nova, um novo carinha aqui, um novo SQL. Pronto. Então você vai colar esse script aqui, tá? Vou tirar todo esse database e deixar do create, ele tem que ficar todo azulzinho assim, tá? Você vai selecionar o seu projeto todo e vai apertar aqui em Run, esse raiozinho que tem aqui. Tá bom? Então essa é a estrutura que você tem que fazer. Com isso você vai ter esse banco de dados Vaquinha Burger criado, tá? E com ele vão ter que ter essas 4 tabelas: usuário, produto, pedido, item e pedido. Beleza? A princípio essas seriam as tabelas que você vai utilizar para a sua estrutura do banco de dados. Tá bom? Então execute esse, qualquer problema que você tiver, deixe nos comentários, a gente vai conversando aí para conseguir buscar esse cara. Beleza? Então, criando esse banco de dados, teoricamente você já está com seu banco de dados criado, todo pronto para ser utilizado, tá? O que a gente vai fazer aqui? Nós, na última aula, já adicionamos o MySQL1, que é o nosso driver de conexão com o nosso banco de dados. E agora a gente vai começar a construção do nosso app, ok? Dentro da pasta lib, vamos criar uma pasta app. Dentro de app, vamos criar core. Opa! Criei errado aqui, core. Dentro de core, nós vamos criar aqui o nosso arquivo database/database.dart, ok? O database barra é para o VS Code você fazer a criação de uma folder, ele vai criar uma pasta para você e vai criar o arquivo lá dentro dela. Legal, dentro desse cara aqui agora, nós vamos fazer o quê? FU class, para a gente criar uma classe database. E dentro dela agora nós vamos criar um método que vai ser o método que vai abrir a nossa conexão, tá? Então ele vai retornar um MySQL Connection, um feature de MySQL Connection e vai ter um nome de Open Connection, ok?
Então, já vou colocar o async aqui para ele já parar de dar erro e eu vou retornar. Não vou retornar nada aqui porque ele vai gerar um problema. Então, legal. Agora que a gente precisa retornar aqui um MySQL connection.connect, ok? Essa é a estrutura que a gente precisa para abrir a nossa conexão. E dentro desse connection, nós precisamos passar um connection settings, ok? Esse connection settings é onde estão todas as configurações dos nossos arquivos, tá? Então, do nosso banco de dados. Nós vamos passar aqui o host, nós vamos passar a porta e vamos passar N coisas aqui. Mas antes disso, nós precisamos, vamos dizer assim, configurar as nossas variáveis de ambiente, tá? Porque como você sabe, nós vamos ter aqui dentro, a gente vai fazer o deploy dessa aplicação lá dentro do nosso servidor, né? Daquele servidor que a gente criou lá dentro da AWS. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma forma de configurar essas variáveis de ambiente, ok? Então, para isso, nós vamos criar aqui um .env, um arquivo .env. Não lembro se aqui a gente já adicionou, não sei se você lembra, mas a gente já adicionou o .env, que é o carinha, vamos dizer assim, do Dart, para trabalhar com arquivos .env, .environments, ok? Então a gente já configurou ele, a gente vai simplesmente startar ele agora aqui, ok? Então a gente precisa só fazer vamos dizer assim, o load do nosso .env aqui, tá? Então vamos criar um arquivo, criar o arquivo .env. Dentro desse arquivo .env, nós vamos criar aqui os dados da nossa conexão com o banco de dados, tá? Que é os nossos dados da nossa conexão localhost, tá? Os dados de conexão com o banco local, ok? Então vai ser localhost, database host, localhost, no meu caso aqui, tá? Database port vai ser 3306, database user igual a root, que no meu caso eu estou usando o usuário root, tá? Database password igual academia do Flutter, tá? Inclusive, falando de Academia do Flutter, antes que eu esqueça de falar para vocês, nós estamos com as inscrições abertas para a Academia do Flutter, tá? Para a última turma da Academia do Flutter desse ano de 2021. Então, se você quer entrar na última turma, ter a oportunidade de entrar na última turma da Academia do Flutter, essa é a última oportunidade, tá bom? Vai ficar aberto até domingo. Então, até domingo, hoje a gente tá dia 17, vamos dizer assim, domingo dia 21. Tá bom? Então fica aberta as inscrições até domingo, dia 21, para você não perder, porque você não entrar nessa turma agora, só o ano que vem eu não tenho uma data específica para isso, tá bom? Porque eu ainda tenho que preparar a Dart Week, tenho que preparar um monte de coisa, então não tem uma próxima data tão próxima assim, tá bom? Então essa é a sua última oportunidade. E também eu não sei se vai continuar o mesmo preço o ano que vem, tá bom? Então se você quiser entrar, tiver a oportunidade de entrar ainda esse ano na Academia do Flutter, já começar o ano já com um curso para você dar um boom na sua carreira, a Academia do Flutter está com inscrições abertas. Tem link aqui dentro da descrição, beleza? Eu vou deixar o link na descrição aqui. Ok, então vamos continuar aqui com o nosso cara. O próximo cara que a gente vai configurar é o Database Name. Bane não. Eita, dedo gordo. Database Name, que vai ser vaquinha _burger, ok? Legal, então essas configurações aqui do nosso .env que precisa estar na raiz do seu projeto. Agora aqui dentro de server.dart, nós vamos importar aqui o pacote, né? O pacote package.env e vamos dar o show somente, né? Vamos dizer assim, eu quero somente o método load daqui de dentro, tá bom? Então eu vou dar um show somente no método load, tá? Por quê? Porque eu só vou utilizar ele por enquanto, tá? Então, legal. Aqui dentro do nosso main, depois que ele fez toda essa parte aqui de configuração, pipeline, blá, 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 tudo certinho aqui, antes de startar o nosso server, nós vamos rodar aqui o load, tá bom? Então, esse vai ser o cara que a gente vai executar para ele carregar as nossas configurações do banco de dados, ok? Então, na verdade, ele vai carregar esse arquivo .env. Quando eu passo somente loading, ele automaticamente, aqui ele recebe como file name .env e ele vai buscar esse .env na raiz do nosso projeto. Se o arquivo tivesse outro nome, nós passaríamos aqui outro nome. Tá? Na verdade, ele não vai buscar na raiz do nosso projeto. Desculpa, a gente tem que configurar ele aqui dentro. Deixa eu ver se a gente tem que configurar ele aqui dentro do PubSpec, não lembro, porque o Flutter.env a gente precisa configurar. Não, ele nós não precisamos configurar.
eu estou confundindo com o Flutter.env. No Flutter.env, nós precisamos configurar ele nos assets do nosso projeto, senão ele não encontra o arquivo. Nesse caso, basta só criar no ponto .env na raiz mesmo. Flutter e Dart, às vezes eles mudam a forma de carregar as coisas. Faz parte, tá? Legal. Com isso aqui agora, nós já temos, vamos dizer assim, as nossas configurações. Agora a gente pode fazer a leitura desses caras aqui. Então aqui dentro de host, nós vamos ler o env, um dado aqui, que vai ser quem? O nosso database host. E se ele for vazio, nós vamos colocar vazio, né? Se ele for nulo, né? Então eu vou importar aqui o .env e pronto. Só que isso aqui, entre aspas, vai dar problema quando a gente for subir isso aqui para produção, certo? Quando a gente for subir para os nossos arquivos de produção, isso aqui não pode ser dessa forma. Nós não podemos carregar o .env aqui, porque não vai existir .env lá no nosso arquivo de produção, né? Então o que a gente faz? O .env ele tem uma particularidade que é o quê? Ele meio que mescla todas as variáveis de ambiente do seu ambiente local, da sua máquina, com as variáveis do .env. Então ele faz um merge desses caras. Então você pode fazer acesso aqui a variáveis de ambiente que estão configuradas dentro da sua máquina, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma lógica aqui, onde a gente vai passar aqui env. Se database, tudo maiúsculo, host não for nulo, ele vai pegar dessa variável. Se não, ele vai tentar pegar, ele vai pegar do .env, que esse arquivo sempre vai existir, tá bom? Então essa é a estrutura que a gente vai fazer. Por que eu coloquei diferente? Porque as nossas variáveis de ambiente não pode ter o mesmo nome, né? Que se tiver o mesmo nome vai dar ruim, né? Ele vai sobrescrever, vamos dizer assim, as nossas configurações. Então aqui eu estou dizendo que eu estou buscando dentro de uma variável ambiente do sistema operacional e não uma variável de ambiente local no arquivo .env, tá bom? Então é dessa forma que a gente vai configurar para todos os caras. Então aqui, ó, port. Então, int .try parse, então vou tentar fazer o parse de um env da variável de ambiente, que vai se chamar database underline port, ok? E se ele for nulo, né, se o ponto, opa, faltou a vírgula aqui. Se o .env for nulo, né, ele vai tentar fazer um try parse. Então aqui ele vai tentar pegar esse cara. Se ele for nulo, nós vamos fazer o quê? Pegar aqui um env database port, ok? O que ele está reclamando aqui? Se for nulo, vai ser 0. Pronto. Na verdade, 3306, que é o nossa padrão do banco de dados. O que ele está reclamando aqui? Try parse, argumento não pode ser um int.tryparse. O parse aqui é uma porta do tipo inteiro, int try parse. Então ele está tentando fazer o try parse, se for nulo, vai jogar vazio. Ele está reclamando aqui, o objeto não pode ser do tipo inteiro. Aqui também eu preciso converter, né? int.parse, nesse caso aqui. Certo? int.parse. Pronto. Aí, agora o env, se não, 3306. Pronto, agora sim ele vai funcionar. Tem um errinho aqui de lógica, tá? Então pronto. Para ficar ainda melhor, né, vamos dizer assim, para ficar melhor esse código aqui, esse código ficou um pouquinho confuso, tá? Então vamos melhorar ele. Primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui. Primeiro eu não vou fazer parse duas vezes. Então ele vai tentar, se esse cara for nulo, eu vou pegar do meu .env. Se ele for nulo, eu vou pegar aqui e retornar vazio, ok? Ele vai tentar fazer o parse de vazio e não vai conseguir, tá? Segunda parte. Se for nulo, então se isso aqui, se o meu try parse retornar nulo, eu vou colocar o padrão 3306, tá bom? Então isso aqui ficou tudo numa coisa só. Sei que ficou um pouquinho confuso aqui, se você for olhar, mas ele tentou pegar esse cara aqui. Se ele for nulo, ele pega esse outro cara aqui. Se esse cara for nulo, então ele coloca vazio, tá bom? É só para não dar erro aqui dentro. Então vou colocar essas 3 interrogações aqui no meio. Essa parte aqui ficou um pouquinho mais complexo, mas acho que eu acredito que dê para entender. Se você não tem entendido alguma coisa, manda pra gente lá, ok? Env database user, ok? Se não, env database user, ok? Próximo cara é o password. Então, password, vamos pegar aqui esse user, password, e aqui a mesma coisa, database password. E por último, e não menos importante, vai ser o nosso banco de dados, o database name.
E aqui a gente vai de database name. Opa, name. Beleza? Então essa aqui é a estrutura básica para o nosso projeto. Para o banco de dados aqui eu não falei, mas eu estou usando a versão 8 do banco de dados do MySQL, tá bom? Então só para você quiser usar a mesma versão aí, essa vai ser a mesma versão que a gente vai utilizar lá no nosso banco do RDS da AWS, tá bom? Legal. Então nós já temos aqui a nossa parte da conexão com o nosso banco de dados. Qual que é o nosso próximo passo agora? Agora a gente vai só startar a nossa aplicação, né, para ver se continua tudo funcionando, né, se ele vai continuar startando a nossa aplicação. Em teoria, não deu problema nenhum e está escutando as nossas requisições, tá tudo certinho. Próximo passo agora a gente vai criar toda a nossa estrutura de login, tá bom? Então, cadastro e login da nossa aplicação. E para isso nós vamos criar aqui dentro de app os nossos módulos, ok? Então, new folder, módulos, módulos. Dentro de módulos eu vou criar aqui o nosso módulo de auth. Dentro de auth, nós vamos criar o nosso arquivo auth controller.dart, que é o cara que vai responder por as nossas requisições. Então, fu controller, shelf controller. Pronto. Ele já vai criar aqui a nossa estrutura básica. Preciso rodar o build runner, então é pub run build runner watch. Vou deixar ele rodando aqui para ele já corrigir esse probleminha aqui. Legal, rodou nosso build runner, tá tudo funcionando aqui, já está compilado. O que a gente vai fazer agora é montar a nossa rota, tá? Então aqui dentro do router, vou até apagar essas rotas aqui que a gente não vai utilizar mais, tá? E vou montar a nossa primeira rota. Nossa rota vai se chamar /auth, ok? E ela vai responder, ela vai enviar as requisições para auth controller.router, beleza? Então essa vai ser a estrutura básica do nosso projeto aqui. Mandou para cá para o nosso router. Vou apagar esse cara aqui, vou apagar esse echo daqui, porque a gente não utiliza mais. E pronto, a gente já está com a nossa requisição aqui batendo dentro desse cara. Legal. Agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos fazer o acesso ao nosso banco de dados. Primeiro cara que a gente vai fazer é o quê? O nosso register, ok? Então é o cara que vai registrar os nossos dados, ó, tá? Então, antes de mais nada, antes de criar nossa requisição e tudo mais, nós vamos criar a nossa classe de modelo, ok? Que é a nossa classe que vai transitar, vamos dizer assim, entre as camadas. Então, vai ser os nossos models. Dentro de models, eu vou criar o meu user, underline model, ou somente user.dart, ok? Eu não vou criar como model, não. Vou criar aqui como entity. Tá? Entities, porque é a entidade do nosso banco de dados, é a representação do nosso banco de dados, ok? Então o FU class, dentro do nosso banco de dados, não sei se você lembra lá, mas a nossa tabelinha de usuário, aqui dentro de usuário tem o quê? Coluna ID, nome, e-mail e senha, são esses três campos, então vamos declarar ele, int como opcional ID. Por que opcional? Porque no cadastro eu não tenho ele registrado, vamos dizer assim, tá? Int string name, ok? Que o campo name tá lá, que é o nome. Final, string e-mail, que vai ser o e-mail de cadastro. String password, ok? Então, pronto, que é o nosso e-mail e a nossa senha. Vamos criar aqui um construtor padrão, generate constructor, ok? E dentro desse constructor aqui, nós também vamos criar o toJSON e o fromJSON, JSON serializable, ok? Para a gente poder transformar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, se for diferente de null, então ele mapeia, se não, ele já cria, o plugin cria errado aqui, mas o nosso lint já faz a gente converter esse cara para o null aware operator, que faz muito mais sentido, certo? Então aqui, remove, que a gente nem precisa do null aware operator. Então o nosso lint já está corrigindo para a gente um código que não faz necessidade. O mapa já retorna ID, o ID pode ser nulo, porque ele já pode associar direto, porque o nosso ID aqui é nulo, aceita nulo. Beleza? Legal, então já estamos com a nossa estrutura básica montada aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos criar o nosso repository. Então aqui dentro de app, vamos criar o nosso... Opa, não é auth. Dentro de app, vamos criar aqui repositories. São os nossos repositórios. Vamos criar o user repository.dart. FU class.
Ok? Aqui dentro desse projeto nós vamos fazer da forma mais simplória possível, né? Porque senão eu vou ficar 6 meses para construir esse projeto aqui. Ele já vai ser grande para construir com vocês. Lá na Academia do Flutter eu mostro uma estrutura um pouquinho melhor. Então se você é meu aluno da Academia do Flutter, você não chegou ainda nas aulas de back-end, não se preocupe que lá eu mostro uma estrutura já com interface, utilizando dependency injection, né? Quando você utilizar um service locator com Gerrit, uma outro tipo de arquitetura. Então assim, aqui eu vou fazer um pouquinho mais simples, tá bom? Se você é meu aluno, você vai ver que quando chegar lá no módulo do back-end lá do Cuidapet, você vai ver que muita coisa vai ser facilitada e vai ser melhorada, tá bom? Então não se preocupe com isso. Como esse aqui vai ficar, não posso ser tão grande assim, né? A construção dele, eu vou deixar ele um pouquinho mais simples, essa parte do back-end, ok? Então vamos lá. Primeiro cara que a gente vai fazer aqui é criar o nosso register. Então feature void save. E vamos adicionar aqui o user, ok? Então, que é o nosso modelo, a nossa entidade. Nós vamos receber um user e vamos fazer a inserção no nosso banco de dados. Então, aqui, MySQL FU. Vou colocar até aqui tem um snippetzinho para template aqui com MySQL, só para facilitar a nossa vida. Então, no connection vai ter um await database, certo? .open connection, ok? Então, só adicionar o async aqui para ele parar de reclamar. E fazer um import aqui do nosso MySQL1. Legal. Com esse cara aqui, agora nós vamos fazer a nossa query. O que vai ser a nossa query? Primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o usuário já não existe na nossa base de dados. Tá bom? Então, primeiro, para fazer um cadastro, eu preciso verificar se esse usuário já não está sendo utilizado, tá? Para a gente tratar esse tipo de erro. Então, final is user register é igual a await com .query. Então, eu vou fazer uma query no nosso banco de dados. Vai ser select asterístico from usuário, where e-mail igual a interrogação. E aqui eu vou passar quem? O nosso user.email. Tá? Fiz esse cara, if. Agora eu faço uma condição. Is userregister.isEmpty. Se ele for vazio, né? Então aí sim eu vou fazer a inserção desse cara. Vou fazer aqui a query de inserção. Deixa eu só comentar aqui para ele deixar eu ordenar aqui e ficar tudo bonitinho. Se não, eu vou retornar uma exception, ok? Só que essa exception aqui eu vou tratar ela, tá? Eu não vou retornar somente uma exception propriamente dita. Nós vamos criar aqui um tratamento, ok? Uma exception para a gente tratar. Aqui dentro de core, nós vamos criar uma pastinha exceptions. E dentro de exceptions, nós vamos criar um email already registered. Acho que eu escrevi certo. .dart. Dart. Só que não é assim, né? E-mail already. Oh, Jesus. Already. Registered. .dart. FU, exception, class exception. E pronto. É só uma exception de marcação mesmo. Então a gente vai tornar aqui essa exceção. Perfeito. Então a gente já está tratando as nossas requisições caso o usuário já esteja cadastrado. Se não está cadastrado, a gente vai fazer um insert. Então insert into usuário values, interrogação, que é o ID, interrogação, que é o nome, interrogação, que é o e-mail, interrogação, que é a senha. Então tá aqui todos os nossos campos. Como eu não declarei o nome dos campos, eu tenho que declarar todos eles. O primeiro é null, porque a gente está fazendo inserção, certo? O segundo é um user.name. O terceiro é um user.email. E por último é um user.password. Password puro e limpo assim? Não, nós não podemos fazer o cadastro do password do usuário aberto na nossa base de dados, certo? Isso aí seria um erro assim, imperdoável, vamos dizer assim, né? Então vamos criar aqui uma nova folder que vai ser os nossos helpers, dentro de core, helpers, nós vamos criar aqui o crypt helper. Crypt underline helper.dart. FU class, ok? Vou criar um construtor privado, private constructor, para ele não ser instanciado essa classe por uma forma errada, vamos dizer assim. Static string generated SHA-256 hash, ok? Com uma string aqui, password. Pronto, bem simples mesmo. Nós vamos transformar essa string em um byte com o TF8.encode
Vamos encodar esse password, ok? Essa senha que nós recebemos e vamos retornar um SHA-256.convert. Esse SHA-256 nós precisamos importar aqui um pacote. Então, import package crypto.dart, tá? Porque a gente vai fazer a criptografia, convert. E aí eu vou passar quem? Os nossos bytes. Depois transformo em um toString. Bem simples. A geração de criptografia de senha é uma criptografia que não tem volta, né? Então, assim, a gente não consegue recuperar essa senha, mas é importante para a gente fazer essa criptografia, tá bom? Então, vamos lá. Crypt helper.generate SHA-256. Vamos gerar o password aqui. E pronto, vamos fazer a inserção dos nossos dados, ok? Aqui dentro, se der um MySQL exception, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente printar o erro, printar a stack, né? A stack trace, só para a gente ter esses dados aí, e fazer um throws de exception. Deu um erro na nossa exceção. Beleza? No finally, eu fecho a conexão com o nosso banco de dados. Bem simples assim mesmo, tá bom? Legal, aqui dentro do nosso Auth Controller agora, nós vamos fazer a chamada do nosso register. Então, nosso primeiro serviço que nós vamos construir aqui é um post de /register, ok? Então, vai ser aqui register, que vamos receber aqui um request, ok? Até então, tudo bonitinho. Agora a gente precisa fazer a conversão desse request. Então, final user_rq vai ser igual a user.fromJSON. FromJSON é o cara... User, deixa eu importar esse cara, né? Ponto FromJSON. Aqui eu vou precisar passar o quê? Uma string, certo? Opa! Uma string, é isso que ele espera que eu receber aqui. E como que eu vou fazer? Eu vou pegar do meu request e vou fazer um read as string. Eu vou fazer a leitura do meu request. Então, vou fazer a leitura do meu JSON. Meu JSON tem que estar vindo direitinho igual a minha entidade precisa, tá bom? Então, a gente vai fazer diretamente assim, tá? Então, await, vou esperar agora e vou fazer quem? Vou chamar o meu repositório agora para salvar esse usuário que veio. Então, vou criar aqui um atributo, né? Final user privado user repository é igual a user repository. Vou instanciar ele aqui. Underline user repository ponto save. Passando quem? O nosso user request. Beleza? Isso aqui é a primeira parte da nossa estrutura, tá? Com isso aqui, como você viu lá na nossa implementação, nós fazemos o quê? Nós temos alguns try-catches, né? Tem algumas exceções que podem acontecer. A primeira dela é um email regex registered. Eu acho que é assim que escreve mesmo. Se eu tiver uma coisa errada, me desculpem pelo meu inglês. Print s. Ok, vou printar os stacks que chegaram aqui e vou retornar o quê? Um response. Só que é um response do quê? Um response 400. 400, se eu não me engano, é um bad request. Eu não lembro exatamente qual é o HTTP 400. Vamos até ver. HTTP status. 400 é um bad request. Então, ele me mandou um valor errado, tá? E aí, aqui no body dele, na resposta do body, eu vou retornar aqui um JSON encode, que vai ser... Opa! Um error, e-mail já utilizado por outro usuário, ok? E aí eu preciso mandar aqui também, para informar mesmo que é um JSON, vamos dizer assim, tá? Eu preciso mandar os headers. Opa, cadê aqui? Body, cadê? Não é JSON. Aqui, headers. Dentro dos... Opa, headers... Body, cadê? Não, tô colocando no lugar errado. De novo, é aqui, vírgula. Pronto, agora sim, o body e agora os headers. Dentro do header é um mapa, tá? E esse mapa nós vamos criar aqui, é simplesmente um content type como application/JSON, ok? É isso que nós vamos adicionar aqui. Então, só para falar que eu estou respondendo como se fosse um JSON mesmo de verdade, tá? Legal, esse aqui é o primeiro tipo de erro. O segundo erro, né, que é o outro qualquer erro que aconteça, seja ele qual for, não vou querer nem recuperar, na verdade vou recuperar só o
tem que recuperar o E e o S, né? Fazer os mesmos prints aqui. Deu um erro outro qualquer. E eu vou retornar agora um response.internal. Response.internal server error. Ok? Então eu vou só retornar falando assim, ó, aconteceu um erro genérico, um erro interno de servidor. Tá? Legal. Só que aqui, se der sucesso, a gente tratou os erros. E agora o sucesso? O que a gente vai responder aqui? Se deu sucesso, eu vou simplesmente retornar response 200, passando esses mesmos headers aqui, só para falar que é um content type JSON. Ok? Então pronto, dessa forma aqui a gente já vai poder cadastrar os nossos usuários, nosso primeiro usuário. Vamos testar isso aqui? Vamos startar a nossa aplicação, vamos ver se tudo vai funcionar como deveria. E startou. Vamos abrir aqui o Postman. Ou se você tiver um outro cliente que você utilize para REST, utilize o que você quiser, tá bom? É importante ser um cliente, é só para você testar as coisas da maneira correta. Eu gosto muito do Postman, sempre usei o Postman na minha vida inteira, então, para serviços REST, né? Senão eu usava o SoapUI, quem não conhece, quem conhece vai lembrar dessas coisas. E vamos abrir aqui, cadê o Vaquinha? Cadê Dartweek? Vamos criar um novo projeto, vamos criar aqui um new project. Dart, um novo workspace, create new workspaces, cadê? Create workspace. Vaquinha Burger, ok? Vai ser um workspace pessoal, só eu tenho acesso, só pra gente criar juntos aqui, tá bom? Então aqui vamos criar uma collection. Essa collection aqui nós vamos dar o nome de auth. E dentro de auth nós vamos criar o nosso primeiro request, que vai ser o register. Que é um post para http://localhost 2.8080/auth/register. Dentro do body nós vamos mandar aqui um raw do tipo JSON. E dentro desse cara, nós vamos mandar os nossos requests. Qual que é o nosso request? Vamos lá. A gente precisa mandar user, name, né? Então aqui, name tem que ser com aspas duplas, tá? Todo JSON precisa ser com aspas duplas. Rodrigo Raman. Opa. Próximo cara vai ser um e-mail. rodrigoraman@academiadoflutter.com.br. Password. E aí eu vou colocar aqui 123, nosso password. Beleza? Vamos executar aqui. Vamos ver. Rodrigo Raman, Academia do Flutter. Opa, e-mail já cadastrado. Ele vai dar uma exceção aqui mesmo. Vou tirar aqui do nosso debugger o uncounted exception para a gente receber esse cara erro aqui, ó. Internal server error. O que aconteceu? Argumento body. Deu algum problema aqui na hora que a gente retornou. Ah, aqui, ó. Tem um carinha a mais aqui. É JSON encode direto, ok? JSON encode, tem uma vírgula a mais aqui. Tá, então eu tinha passado como um mapa. O meu JSON encode já vai gerar um mapa para mim. Então tinha um errinho aqui na nossa implementação. Vamos ver aqui, por isso que ele retornou o interval server error. Vamos lá de novo, vamos executar. E e-mail já utilizado por outro usuário. Eu já estava testando, com certeza, né? Então eu já tenho aqui esse usuário, com certeza já está cadastrado. Vamos ver aqui, ó. Rodrigo Raman, @academia do Flutter. Vou colocar aqui Flutter 2, só para a gente conseguir cadastrar esse e-mail aqui junto com vocês. Pronto. Renomeei na base de dados e agora eu vou executar novamente. Executei e resposta 200. Se eu fizer aqui um select aqui na nossa tabela agora, vocês vão ver, ó, Rodrigo Raman, @academia do Flutter, com a senha criptografada. Provavelmente você vai ver que é o mesmo hash, né? Rodrigo Raman aqui cadastrado. Beleza? Então nós já acabamos de fazer o nosso register, o nosso cadastro, tá bom? Eu vou ler esse vídeo, vai ficar um pouco, tá com 30 e poucos minutos já. Vamos estender ele, vamos fazer o login também, tá bom? Porque a gente tem muita coisa para construir, então vamos construir a parte de login também. Então agora aqui na nossa operação, no nosso controller, vou criar aqui um FU Shelf Operation, tá? Vai ser um do tipo get.
E aí ele vai receber como barra, get não, post. Post também, porque ele vai postar para cá. Beleza? Então essa é a nossa primeira estrutura aqui do nosso, vamos dizer assim, a nossa operação. O nome do nosso método vai ser login e pronto, já estamos com ele criado inicialmente aqui. O que a gente vai fazer? Vamos lá para o nosso repositório. Vamos lá no nosso repositório, vamos fazer o nosso método de login. Aqui dentro nós vamos retornar agora, vai ser um feature que retorna um user, que é a nossa entidade, e ele vai receber aqui, vai ser um método com o nome de login, vamos receber o e-mail e o password, ok? Aqui eu já vou colocar um async e já vou fazer o FU MySQL Connection Template. Então, database.openConnection. Pronto. E aí aqui, vamos colocar só exception, para a gente já deixar a nossa requisição pronta aqui. Aqui dentro da nossa query, nós vamos fazer um quê? Um select asterístico from usuário, where e-mail igual a interrogação, and senha igual a interrogação. Aqui nós vamos passar o e-mail e o password como os atributos da nossa classe, da nossa query, né? Vamos dizer assim. E aqui, esse carinha aqui, vamos receber um result, que é o nosso resultado desse query. Legal. Primeira coisa que a gente vai checar é se o resultado, se essa query tornou algum resultado, tá? Desculpa, o e-mail aqui não é o e-mail propriamente dito, né? O password não é o password mesmo dele. Nós precisamos criptografar esse cara. Então, generate SHA e password. Pronto, agora sim está certinho. Se result.isEmpty, se ele for vazio, quer dizer o quê? Que ele não encontrou esse usuário. Então, eu vou retornar uma nova exceção. Então, eu vim aqui dentro de exceptions. Vamos criar um user not found exception.dart. FU exception user not found exception. Vamos retornar essa exceção. Não encontrou esse cara, tá? Pelo contrário, se ele encontrou, final user data é igual a result.first. O que acontece? Uma particularidade do banco de dados MySQL, do driver do MySQL. Uma query, sempre, esse result é sempre uma lista, tá? Se eu quero pegar somente o item primeiro dela, é uma lista, eu posso utilizar o método first, ok? Legal. Com isso, agora nós vamos criar o nosso user para retornar. O nome, o ID dele, já vamos registrar todos direitinho aqui, colocar vírgula no lugar certo. Pronto. ID. O ID dele vai ser um user data ID. O name, user data, nome, que a gente colocou em português no banco, tá? User data, e-mail. E aqui o password eu vou colocar vazio, por quê? Porque por segurança eu não vou retornar o password na requisição de login, né? Não faz o mínimo sentido. Beleza? Com isso aqui agora, vamos fazer o print de E, print de S para tratar a exceção, throws de exception caso dê algum problema. Vou até mandar uma mensagem aqui se acontecer algum problema. Erro ao realizar login, tá? Se não quiser colocar nem nada nessa exceção também não precisa, ok? E agora aqui na nossa user controller, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o nosso login. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso pegar é converter o meu request, certo? Então, final, JSON request, que agora eu não vou conseguir converter em objeto nenhum. Vou pegar o JSON propriamente dito. Então, JSON decode, tá? De request.read as string. Então, eu vou ler o meu request como await, como uma string, ok? Com isso eu já tenho um mapa na minha mão. Você conhece de Dart, você sabe que a gente tem um mapa aqui na nossa mão, certo? Então, final, user, e aí eu vou chamar o nosso underline user repository ponto login. Desse login eu vou pegar o JSON request, RQ, que é um mapa agora, né? Vou buscar o e-mail e a mesma coisa com a senha. Vou buscar o password, ok? Temos o nosso usuário aqui. Vou aguardar a execução dele. E se deu tudo certo, eu vou retornar um response.ok com um user.toJSON, ok? Com o header, aqueles headers doidos lá que a gente vai copiar eles toda vez que a gente for utilizar, tá bom?
que a gente tem que passar. Se a gente não passar, vira text plain e vai dar problema nas nossas requisições. E pode dar problema nas nossas requisições. Legal. Agora, nós temos que tratar também as exceções, né? Não só o caminho feliz, né? Então, try catch. Dentro do try catch, nós vamos tratar a exceção user not found exception, certo? Porque ela pode acontecer, se ela acontecer, se eu não encontrar, né? Vou fazer o print de E, print de S aqui e vou retornar um response 403, que é acesso negado, ok? Então, mesma coisa passando esses headers aqui. Não vou nem mandar request nenhum, não vou dar body nenhum, tá bom? E se não, se for um catch E,S, um outro catch, uma outra exceção qualquer, seja ela qual for, eu vou fazer os prints e vou retornar a mesma coisa, response.internalServerError. Beleza? Vamos restartar nossa aplicação aqui e vamos ver se isso aqui agora vai funcionar. Restartou, tudo bonitinho, funcionando. Vamos lá no nosso Postman, vamos criar um novo request. Esse request agora vai se chamar de login. Dentro de login vai ser um post, http localhost 2.80.80 né? Porque é só /alf. No body, nós vamos mandar aqui raw JSON e-mail rodrigoraman@academiadoflutter.com.br password 123, certo? Vamos executar aqui, vamos ver o que dá. E, retornou. Se eu colocar 123, 4, errar a senha, por exemplo, ele vai me dar 403 forbidden, então acesso negado. E dessa forma, nós terminamos toda a nossa estrutura de login e de registro. Então, nós acabamos de finalizar o nosso módulo de autenticação, tá bom? Então, a gente encerra por aqui o nosso vídeo, tá? E a gente continua na próxima aula construindo outros módulos aqui para atender o nosso aplicativo, tá bom? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like no vídeo. Lembrando que as inscrições para a Academia do Flutter estão abertas, tá bom? Então, se você quer ver lá como constrói um back-end em Shelf com uma estrutura, uma arquitetura muito mais elaborada, você tem lá dentro da Academia do Flutter, fora as outras aulas também da Academia do Flutter que você tem lá, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aquele like, deixa aquele comentário, é sempre muito importante, tá? Quanto mais comentário e mais likes aqui, a gente, quem sabe, adiante os próximos vídeos, quem sabe tentar trazer 2 vídeos aí por semana, para tentar deixar essa playlist mais rápida e vocês terem esse código o mais rápido possível. Beleza? Então é isso, valeu galera e nos vemos no próximo vídeo.